Muito bom dia para você que sintoniza os canais digitais do Grupo Estado. Seja bem-vindo a mais uma edição do Mentalistas. Eu sou a Camila Tolinski, jornalista e também psicóloga, e toda semana trago um tema envolvendo comportamento e saúde mental. Um dos temas que ficou pendente em 2017, que será debatido nesse ano de 2018, é a reforma da Previdência. Mas aqui no Mentalistas a gente vai fazer uma análise também sobre o envelhecer no Brasil, tendo como pano de fundo justamente a reforma da Previdência. É o que a gente vai desvendar agora aqui no Mentalistas. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o advogado especialista em Previdência, Teodoro Vicente Agostinho. Tudo bem, doutor Teodoro? Seja bem-vindo. Obrigado aí pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E também aqui no estúdio da TV Estadão, a jornalista Maria Antônia De Masi, que é mestre em gerontologia social pela PUC de São Paulo. Tudo bem, Maria Antônia? Bem, obrigada, Camila. Vou começar com você. Vamos lá. Na área da gerontologia. Aliás, o que é gerontologia? Você pode explicar aqui para o nosso internauta? Gerontologia é um campo do saber que aconteceu de ser pensado no começo do século passado, em 1903. Por quê? Verificou-se que você tinha as crianças sendo pensadas, o adulto e o velho. Quem pensaria o velho e como a sociedade iria pensar e cuidar do velho, do idoso? Então é esse campo do saber que começou a focar para as questões pertinentes à velhice, e são muitas, desde a questão de saúde, que é a primeira que se pensa, e as pessoas costumam confundir com a geriatria cuida da saúde, é outro ponto de vista. A gerontologia pensa no ser humano amplo, e é isso que se trata. E com a evolução, hoje, a gerontologia é um campo interdisciplinar, vários saberes estão envolvidos e que está pensando em envelhecer da sociedade, são muitas velhices e a gente tem que olhar para todas elas. Antes da gente entrar na análise de todos os tipos de velhices, falando sobre reforma da Previdência, né, que é um assunto que a gente já vem discutindo, né, doutor Teodoro, desde o ano passado. O que se avançou do ano passado para esse ano, enfim, só para a gente dar um panorama geral aqui para o nosso internauta. Claro. Bom, panorama geral, né, nós não tivemos grandes avanços, não se mexeu mais na proposta e atualmente tudo se resume basicamente em acordo. Se eventualmente o governo que aí está terá força do ponto de vista de acordo político para colocar a reforma sob votação. Então o que a gente tem acompanhado muito aí é que eventualmente se colocou uma data meio que limite, né, agora em fevereiro, para que ocorra essa votação. E aí estão ocorrendo essas trocas de cadeiras, nomeações e por aí vai, para ver se eles conseguem, através disso, eventualmente ter força política para votar a reforma. Agora, perceba que é aquilo que a gente sempre discutiu muito, né? Tudo isso, então, ele se baseia num acordo político, mas não necessariamente pensando na qualidade, efetivamente, da reforma, da readequação para aqueles que mais necessitam, que ao fundo somos nós, né? De acordo com o texto atual, então, homens e mulheres se aposentariam com quantos anos? Bom, de acordo com o que está sendo proposto, a idade mínima para o homem seria de 65 anos. Nós não teríamos mais a figura, né, da aposentadoria por tempo de contribuição, entraria só a aposentadoria por idade mínima, então, de 65 anos, e para a mulher se fala em 62, 63 anos de idade mínima. Essa seria a exigência. E aí tem algumas outras discussões, né, que estão aí permeando essa proposta de reforma previdenciária que já ficou totalmente desconfigurada, né? É interessante, né, Maria Antônia, quando a gente fala de idade, né, 65 anos para os homens, como diz o doutor Teodoro, e 62 anos para as mulheres. Muita gente fala, puxa, mas com essa idade, né, o brasileiro está chegando bem, com qualidade de vida, poderia trabalhar por muito mais tempo. Como é que se dá essa análise temporal do ser idoso, do envelhecer no Brasil? Então, isso é uma coisa que está se verificando no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil que as pessoas estão vivendo mais. A pirâmide inverteu. Então, hoje você tem uma grande parcela da população já velha e a tendência é que envelheçamos e fiquemos aptos e trabalhando por muito tempo, só que o discurso é um discurso perigoso, porque viver mais não implica em necessariamente trabalhar até o último dia de sua vida, né? Então, a perspectiva é: como a gente vai olhar o envelhecimento? Se nós olharmos do ponto de vista que o envelhecimento não é um problema, é uma fase da vida,
como a gente deve cuidar? Então existe um discurso que diz assim, olha, a gente está vivendo mais, então você tem 65, 70, 75, trabalhe, porque trabalho enobrece, não deixa você ficar deprimido e é garantido que seu envelhecimento vai ser legal. Não. Qual a garantia que você tem, que você garanta, e o que a gerontologia busca, garantir os direitos humanos do ser que é velho. O que são os direitos humanos? Dignidade, que ele tenha saúde, amparo social, amparo legal, que ele tenha a mobilidade garantida, que ele possa conviver com outras gerações. Então, será que dizer que você está muito bacana e você vai trabalhar, você está garantindo alguma coisa? E mais, que é a nossa pergunta, vem essa discussão que o senhor colocou dos acordões sobre a Previdência, mas alguém aí já ouviu dizer que junto com isso o governo está pensando, então, se eu vou trabalhar bastante, se eu vou trabalhar mais, qual é a garantia que eu vou ter trabalho? A gente sabe que na realidade, quando você vai aumentando a sua idade, você é convidado rigorosamente a se retirar. Então, assim, qual é o plano junto ao empresariado, ao terceiro setor, ao comércio, que o governo está providenciando e articulando para então eu vou trabalhar mais, a tua filha que vai nascer vai trabalhar mais, mas tem emprego para ela? Tem dignidade? Tem condições sociais que abarquem todas as características que nós temos quando somos mais velhos? Então parece mais uma cilada, porque veja, se conversa, se faz acordos, mas na realidade você vai deixar uma parcela imensa da população descoberta. Qual a garantia que nós teremos, que teremos sim empregos dignos durante esse período da vida? Se o que a gente vê hoje, a gente bem sabe, é assim, você tem 60, 55, 65, tá ótimo, mas vai descansar. Veja, são ambiguidades que não são contempladas, né? Eu me lembro até que 10 anos ou 20 anos atrás, quem estava com 40 anos de idade era simplesmente convidado a se retirar, como a Maria Antônia falou, né, doutora Teodora, e não tinha mais espaço. Isso. Diante disso, o setor empresarial, até mesmo o governo discute sobre essa questão. Então, teremos empregos, por mais que a gente queira trabalhar. É muito legal esse ponto que a doutora tocou, e me deixa muito feliz porque é a primeira vez que eu vejo alguém de fora da área do direito especializado nessa parte previdenciária fazendo uma crítica construtiva, é claro, a esse ponto que é também o que nós criticamos. Veja, nós não somos contrário a uma readequação do sistema. Os elementos, seu estudo demonstra isso, que é necessário sim se readequar, porque senão o sistema realmente não vai sobreviver. Mas essa readequação ela tem que ser séria, ela tem que ser pensada. Então, um dos grandes pontos que a gente criticou muito e também veio acompanhando essa questão que se teve da reforma trabalhista é esse, olha, legal, vamos viver mais? Não entro nem na questão tão aprofundada do seu estudo, porque eu não tenho nem o conhecimento básico para isso, não é? Mas o que é esse viver mais do ponto de vista previdenciário? É eu ter um emprego que possibilite a contribuição, mas mantendo pelo menos uma média daquilo que ele estava quando, entre aspas, ele era aceito pelo mercado. Senão vai chegar lá no futuro, primeiro que vai ser uma briga realmente para ter um emprego. Porque não tem. A gente não tem um programa de empregabilidade que caminha conjunto às reformas. Veja, já não temos para os jovens. Exatamente. E ainda você vai ter, os idosos vão ter que estar dando de frente com os jovens. Isso, e aí você vem acompanhando algumas situações que me parece, eu não sei se é correto ou não, mas eu li que até a questão do que é atualmente considerado adolescente, eles estão mudando, já estão jogando para 24 anos, né? Então, veja... mas são questões semânticas, exato, né? Na prática, como é que você abarca essa população? Mas isso tem uma lógica, né? Porque não é todo mundo que vai discutir ou vai estar nos acompanhando como nós estamos fazendo aqui. Então, quando eu jogo para a mídia, o que está sendo jogado hoje? Olha, vamos acabar com os privilégios. Mas isso, na verdade, é um pano de fundo, para não falar numa lona de circo. E realmente é um espetáculo, porque de privilégio, efetivamente, não se tem. Os acordos, sim, que nós estamos acompanhando são privilégios. Isso. Agora, não está sendo pensado. Eu estou falando especificamente do ponto de vista previdenciário. E é legal esse bate-papo aqui, porque junto duas áreas, né, que são, em princípio, totalmente antagônicas, mas que, na verdade, não são. Porque aí você pega alguns estudos de outros países. Eu já dei esse exemplo até numa outra entrevista aqui, da Coreia do Sul, onde eles viveram sem a dignidade. Lá o efeito é o quê? É desonra, né? Então eles se matam. Aqui não. Aqui é miséria, aqui é criminalidade.
Então são problemas talvez que a gente vai ver num futuro, mas que não é um futuro tão distante assim. E aí depende, assim, né, Camila, do modelo que a gente quer seguir. Por exemplo, agora, semana passada, vocês devem ter acompanhado a questão da Inglaterra. A primeira-ministra Theresa May acaba de criar o Ministério da Solidão. O que é Ministério da Solidão? É para cuidar dos idosos que estão desamparados, e os idosos ingleses, ao contrário dos outros países, estão vivendo menos um ano. Aí assim, bom, o que está acontecendo? Está acontecendo que é a consequência do desmanche da Seguridade Social que começou no governo Margaret Thatcher. A Inglaterra tinha uma Seguridade para os idosos incrível, um esquema que era copiado pelo mundo. O governo neoliberal da Thatcher entrou e começou a desmontar. A Doris Lessing, que é uma escritora ganhadora do Nobel, tem um livro maravilhoso que ela conta, chama Boa Vizinha. Como é que se dava a rede de cuidados? Que é isso? A gente tem que pensar em rede, cuidar dos idosos em rede, e tudo muito articulado. Isso foi destruído. O que está acontecendo agora? Os velhos estão morrendo de solidão, sozinhos e abandonados. Então é um governo que não olhou, que desmontou o que tinha, a ponto dessa coisa bizarra do Ministério da Solidão. Quer dizer, qual que é o ministério que a gente vai ter que criar daqui 20 anos, quando essa conta toda de você acabar com todos os programas por 20 anos, e mais a reforma trabalhista que o doutor colocou e a previdenciária junto? Gente, é uma bomba para explodir. A pergunta é, quem vai cuidar de nós? Eu fico pensando se a gente vai ter um país de idosos miseráveis, sim, cada vez como na Inglaterra. Maior. Não querendo ser ultra mega pessimista, mas essa é a tendência. Do ponto de vista realista, o que vem se propondo é quem pode vai eventualmente fazer planos ou guarda a grana, o dinheiro, né, ou faz uma previdência privada. Quem não pode vai viver ali com o mínimo, e o mínimo é mínimo mesmo, é um salário mínimo. E aumentando esse buraco, né, entre o envelhecimento. Quem vive mais? Olha em São Paulo que coisa interessante. Quem está na cidade, quem está no Alto de Pinheiros, que para quem não está em São Paulo é um bairro classe A, vive em média 79 e pouco, quase 80 anos. Na cidade de Tiradentes, que é lá longe, lá no extremo leste de São Paulo, vive 64. Então, veja, esses buracos vão começar a ficar mais próximos da gente. Não tem outro caminho, né? Quer dizer, nesse andar da carruagem, desse jeito descuidado, e por isso que a gerontologia trabalha na perspectiva de garantir os direitos humanos. É basicamente isso. Aí assim, direitos humanos, sim, direito à dignidade, à saúde, a tudo aquilo que eu coloquei no começo. Então, é isso, de uma maneira interdisciplinar, que é isso que o mentalista está propondo. Então, vamos conversar vários campos para poder pensar isso maior. E eu acho que a gente tem uma excelente oportunidade, né, doutor Teodoro, de debater isso agora, porque a gente já teve pressa em 2017, foi passando para 2018, agora está agendada para meados de fevereiro essa discussão de reforma da Previdência, mas se a sociedade não se engajar agora com essas questões, quando que vai se engajar, né? Exatamente. Porque a reforma é necessária de toda forma. Sim, né? A readequação ela é necessária, ponto. Só que tem que ser algo, tem que ser um modelo justo. O que é um modelo justo? Que tem que ser bom para todo mundo? É uma utopia? Mais ou menos. A partir desse princípio. Eu tenho que partir do princípio claro. de que eu tenho que fazer algo que seja efetivamente bom para todos aqueles que estão dentro do sistema. Eu não posso... E o pior é que virou um debate tão político que se recortou totalmente a reforma que era proposta lá atrás. Então, se for aprovada hoje, daqui 5 anos tem que ser feita outra. Então, não seria mais interessante chamar a sociedade, chamar os especialistas, tentar ter um amadurecimento político e até de pessoas e fazer sim um debate maduro do que é bom para o país, do que é bom para o sistema. Teodoro, você está sendo sonhador. Tá, me permita enquanto eu posso, então estou vivo, então vamos sonhar. Porque isso é o ponto de vista do sistema previdenciário. Agora, o problema é que no nosso país, e eu estou fazendo aqui totalmente um discurso apolítico, mas tudo que são decisões caminha para essa situação do toma lá da cá. E aí, então, acho que também cabe uma meia-culpa para nós, no sentido de... aí você colocou essa necessidade. O meia-culpa que eu gostaria de fazer, eu inclusive, assim, o que exatamente nós estamos fazendo agora para dizer, para aí,
porque vai mexer profundamente com a vida da gente. Não tem hoje uma família que não tenha em perspectiva, bem pertinho, um velho que, por ser velho, está mudando a tua vida. Ou porque está demenciando, ou porque está precisando, está pensando num outro jeito de morar, ou porque precisa cuidado, ou porque está trazendo coisas novas, troca. Quer dizer, então a gente está cercado de pessoas que já viveram bastante. E viver bastante significa você ter experiência. Não é aquela coisa velha, o velho tem sabedoria. Não, é a sacada, o moderno como diz a música do Arnaldo Antunes, o mais moderno de ser velho, é porque você troca, você tem para sentar aqui e trocar. Agora, pautada nessa, como o doutor está colocando, desta maneira sendo tratada a questão, como é que faz? É difícil, até pegando um gancho, voltando um pouquinho que você tinha colocado a situação inglesa, né? Tem um filme muito interessante que chama Eu, Daniel Blake, e ele retrata o sistema previdenciário lá, o sistema de seguridade atual, a dificuldade. Hoje aqui já é dificultoso, né? E a gente está falando, ou a gente tem que pensar em sentido amplo. Claro. O Brasil, né, é de uma dimensão gigantesca. É desde o trabalhador idoso rural, passando pelo cara que é um estivador, por você que é jornalista, por ele que é o câmera. É isso, não dá, você tem que, como eu disse, você tem que contemplar. Eu não consigo fazer um sistema individualizado para cada um, isso é impossível. Mas dá para tentar minimizar, né? Que é aquilo que eu sempre falo, olha, vamos mudar, vamos readequar, vamos, mas quem está já no sistema, está relativamente próximo, o efeito para essa pessoa tem que ser menor para sua filha, eventualmente, que vai nascer, para a minha, que acabou de nascer. Porque elas entrarão no mercado já sabendo, a regra é essa. Agora, o que a gente critica muito é que lá no final, quando ela está olhando ali o horizonte, está se aproximando, mudou. Você vai ter que caminhar muito mais. E quanta gente não está nessa situação? Então isso traz o quê? Insegurança jurídica. Perfeito. Estou recebendo aqui no Mentalistas o advogado Teodoro Vicente Agostinho, que é especialista em previdência, e também a jornalista Maria Antônia De Masi, mestre em gerontologia social pela PUC de São Paulo. Se você, espectador, quiser assistir novamente esse programa, vai ficar disponível aí no portal do Estadão, também no canal do Estadão no YouTube e no Facebook do Caderno de Metrópole. Você pode compartilhar também e fazer seus comentários. Você é a favor da reforma da Previdência? Até que ponto você está engajado nesse tema? O que você sabe sobre o assunto? Porque é muito do que a gente sabe também, a gente se informa, né? Não ter só uma opinião aí baseada numa profundidade tão rasa quanto um pires, né? Então a gente tem que se informar também sobre esse assunto. Eu queria voltar a falar sobre o envelhecer no Brasil e a opinião de vocês dois em relação a esse assunto. Ser velho no Brasil ainda é carregado de estigmas, né? Você fala ser velho, ninguém quer. São poucos aqueles que falam, não, eu quero realmente ficar velho. Ninguém fala isso. Todo mundo, esse termo envelhecer carrega uma série de estigmas, né? Então, queria falar sobre isso com vocês, a perspectiva de velhice no Brasil, tendo como análise essa questão previdenciária, né? A gente teve notícias hoje mesmo de que o rombo da Previdência foi recorde em 2017 e a tendência é piorar. Então, como é que fica o velho nesse lugar? Fica assim, né? quando fala do rombo, a primeira coisa que vem no geral, não sei se o senhor concorda, assim, também essa velharada, né? Então, assim, olha só, que coisa pesada que é isso. Então, essa questão do preconceito, né, de como se olha a velhice, como um espectro enorme de coisas negativas. Demência, ficou gaga, é um peso. Não se olha o envelhecimento como, só se olha como um problema e não pensa que os problemas do envelhecimento são problemas que tem na primeira infância, na adolescência, na vida adulta. Problemas existem. Os característicos do envelhecimento têm que ser olhados e tratados de acordo com as características dos mesmos, ponto. Do ponto de vista da reforma, é assustador esse peso que se coloca, porque amplia o preconceito, porque essa parcela imensa da população já é olhada como aquele que tem culpa no cartório, que está me ferrando, que vai prejudicar a tua filha, teu filho, a minha. Então, olha que lugar difícil. E o envelhecimento, quando você faz um recorte social, quanto a parcela da população que está quase excluída, e quanto mais pobre, maior é o preconceito que os velhos sofrem. Se você tem mais educação, se você teve mais oportunidade, o preconceito que o velho sofre é menor. Então, de novo, você tem o velho numa situação que ele fica ali
escancarado, sem nenhuma defesa, fica lá como vilão da reforma, e é tão maior, como o doutor está falando, a questão da reforma implica em tantas variáveis, algumas que a gente não pode nem imaginar que estão em jogo, sim. Então é simplista falar, mas também, né? Então é o seguinte, estamos vivendo muito, o problema da Previdência é só os velhos que estão pesando. É, doutor? Não é, né? Não é. Até porque essa questão do rombo, ela é super questionável, né? Hoje, pelos estudos que nós temos, alguns estudos independentes, eles se mostram que a Previdência não é tão deficitária assim. Primeiro que a gente tem que fazer uma separação. A gente tem o regime geral, que é o conhecido como INSS, e temos os regimes próprios. Os regimes próprios, que são aqueles dos servidores, o próprio nome já diz, é uma gestão própria. Então não posso pegar esse resultado negativo e jogar aqui em âmbito geral, que é mais ou menos o que se faz, e pega também a parte assistencial e joga no bolo. Aí é óbvio que a conta não vai fechar. Então a gente, primeiro de tudo, teria que separar o orçamento, mas é um assunto um tanto quanto talvez complicado para a gente abordar aqui. De todo modo, fica o convite para que, se tiver curiosidade, entre e veja o que foi discutido na CPI da Previdência e quais foram as conclusões que lá se chegaram. Foram mais de 200 especialistas de todas as áreas que foram ouvidos e chegou à conclusão de que o sistema previdenciário nosso, ele necessita sim de uma readequação, mas ele não é deficitário. Num primeiro momento se colocou muito os mais velhos como sendo o vilão da história. Olha, existe um envelhecimento e as pessoas estão se aposentando muito cedo, então isso não pode. Não colou muito esse discurso, e o discurso atual é de que o grande vilão agora se tornou o servidor público, o que também é uma grande injustiça. É uma grande injustiça porque, volto a repetir, tem o próprio regime, existe uma gestão própria. Claro que um acerto, uma readequação ou outra é importante, sim, mas talvez alguns outros sistemas previdenciários, como por exemplo dos políticos, poderiam sofrer uma alteração maior, porque esse sim não fecha muito a conta, se fosse para fazer uma crítica mais assim incisiva, você está entendendo? Mas também não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é tentar pensar em algo que seja adequado a todos. Agora, alguém hoje com 55 anos consegue se recolocar no mercado de trabalho com a mesma condição que ele tinha? Acho que não. Você acha que sim, Camila? Acho difícil. Eu também acho. Você acha que é possível? É difícil. Conta pra gente se tem alguém que saiu com 55 com uma propostinha, uma perspectiva de emprego. O que se diz é que, de repente, essa pessoa pode, depois que ficou muito tempo trabalhando, investir no setor privado, ou até mesmo virar microempreendedor, mas nem todos têm esse dinheiro. Sabe o que a gente vive hoje, Camila, que se fala muito na gerontologia, que a gente vive um tempo que somos obrigados a sermos empreendedores de nós mesmos. Não, a gente não tem que ser empreendedor de nós mesmos. Nós, longevos, e nós que estamos ficando cada vez mais velhos, porque a Martina que vai nascer, ela já envelheceu, ela vai nascer e já vai começar a envelhecer. Então envelhecer, pois é, isso é bom, é a vida, é o fluxo da vida. Então, como é que se pensa isso então? Que jeito? Tem várias maneiras de se pensar. Exato, não é? Mas e olha como que é interessante, né? Você tocou numa palavra, empreendedor de nós mesmos. Então existiu e existe ainda um grande incentivo para que as pessoas empreendam. Do ponto de vista previdenciário, isso é o que nós chamamos de microempreendedor individual. Tá? Então ele vai gerar, eventualmente ele tem que contribuir. Aí agora, recentemente, passou a ser noticiado que essas pessoas estão trazendo prejuízo para o sistema previdenciário, porque, veja, a contribuição é diferenciada, realmente, justamente por quê? Porque você, em tese, está sendo dona do seu próprio negócio, seria um incentivo. Com ônus e com bônus, né, doutor? Exato, mas aí é incongruente. É incongruente, porque eu falo, olha, vamos empreender, vou te dar um incentivo fiscal, do ponto de vista previdenciário. E ao mesmo tempo eu digo, não, mas a gente precisa, porque tem déficit. Não, então não bate. Da mesma forma que alguns setores empresariais, das indústrias, do modo geral, também foram desoneradas em cima de uma contribuição que é direto para a Previdência. Então o discurso não bate. O discurso não bate. E como o senhor disse anteriormente, é muito ruim viver nessa incerteza, né? Porque não dá para planejar. Hoje a regra é assim, amanhã é assim, oposta de hoje. Então fica difícil até você ter dignidade para viver os últimos anos da sua vida. Você perguntou
porque o envelhecimento é um assunto chato. Ninguém gosta de falar de envelhecimento porque fica a ideia primeira que a gente está falando de finitude. Então não é um tabu? Considerado um super tabu. Como a morte, por exemplo. É um super que é a morte, a finitude como morte, acabou, morreu. Mas espera aí, não é? A vida não vale enquanto está se dando. Agora, com esse pano de fundo que o doutor está colocando, é um pavor. Eu vou ficar apavorado, eu tenho medo de não pagar minhas contas. E o plano de saúde é o pavor, então fica tudo centrado na questão da saúde. E coloca a questão do envelhecimento, a questão do envelhecimento muito juntinho com saúde ou doença, esse binômio bandido, armadilha. Porque cadê o meu tempo de fruir? Cadê o meu tempo de me preparar para fazer um balanço da minha vida, para curtir o que eu tenho nesse momento? A gente está sendo roubado. Com a estrutura que nós temos hoje no país, e quando eu digo estrutura, é a infraestrutura, né? Saúde, educação e tudo mais. Dificilmente alguém consegue, né? Porque o plano de saúde é muito caro, principalmente para os idosos, porque também se tem o estigma de que eles vão necessitar mais, não é assim? Então ficou realmente uma carga muito pesada. E do ponto de vista previdenciário, vamos pegar aquele senhor que a gente estava conversando, que nem é senhor na verdade, com 55 anos. Vamos imaginar que ele tenha 30 anos de contribuição, então atualmente faltaria 5 para ele se aposentar. Se eventualmente a reforma for aprovada, ele vai ter que esperar 10. Porque aí ele vai ter que atingir os 65. Claro que tem uma regra de transição, pode ser que diminua um pouquinho aqui, mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte sentido: será que ele sem emprego ele não estará contribuindo? Vai ter que tentar algum bico, alguma coisa na informalidade, que é um outro problema que a gente tem muito sério, né, do ponto de vista de contribuição previdenciária. Só que quando ele chegar lá na frente, lógico que isso que ele contribuiu aqui, que eu estava falando, ele não perdeu. Só que depois de 10 anos, como ele não teve mais contribuição, possivelmente a média dele cairá. É uma armadilha. Não. Ou seja, é uma armadilha. Entendeu? E ele receberá muito pouco. Aí o discurso contrário a esse é o seguinte: mas se a gente permitir que ele se aposente agora, ele se aposenta e continua trabalhando. Sim, por quê? Porque o brasileiro vê a aposentadoria hoje, e essa é a minha culpa que a gente tem que fazer, ele vê a aposentadoria hoje como um complemento salarial. E ele continua trabalhando. Só que um dado que é importante dizer e que não se fala é que a nossa contribuição é obrigatória. Eu mesmo aposentado, e se eu puder continuar trabalhando e estou trabalhando de maneira formal, eu sou obrigado a continuar contribuindo. Não, você não tem essa opção. Olha, eu acredito no sistema previdenciário, então eu contribuo. Não. Você é obrigado a contribuir. Né? O nosso sistema, ele obriga para que eu contribua para algo que muitos... Eu sempre faço o seguinte exercício. É uma brincadeira, mas é sério. Se a gente for num lugar onde tem uma concentração muito grande de pessoas que, em tese, são bem esclarecidas. Vamos pegar a Avenida Paulista, certo? Se a gente for lá entrevistar 10 pessoas... Eu tenho certeza com a seguinte pergunta: você, se tivesse a opção, contribuiria ou não para o sistema previdenciário, se ele não fosse obrigatório? Com certeza, de cada 10, 6 nos falarão que não contribuiria. Por quê? Por causa da insegurança. Insegurança jurídica também conta muito. Infelizmente, a gente está na reta final do programa, mas ainda queria dois conselhos de duas áreas tão distintas, né? O direito e a gerontologia. O que o governo pode fazer para incluir a sociedade como um todo nesse debate? Porque até agora a impressão que se tem é que existe uma certa resistência nesse tipo de diálogo. Ou os políticos criam uma barreira tão grande que a população não chega, ou a população está tão anestesiada e descrente nos políticos que não consegue nem discutir esse assunto. Então, como que a gente conseguiria incluir essas pessoas no debate, já que agora em fevereiro a gente vai ter a votação, pelo menos a gente espera, da reforma da Previdência? Pode começar, Maria Antônia. É uma mão dupla, né? No que diz respeito à velhice, você tem hoje um grande fortalecimento na formação de lideranças de idosos. Então a gente tem mecanismos que o Estatuto garantiu lá em 2003, os conselhos de idosos, mas vamos pensar, quantos idosos você conhece que tem uma articulação política? São poucos. Né? Então, isso no plano ideal, você tem lá o Conselho Nacional dos Idosos, você tem articulações, você tem vários campos se articulando. Do ponto de vista do envelhecimento, do velho, é a mesma questão que a Camila fez, vale para qualquer segmento da sociedade. Enquanto a gente não acordar e não articular e não pressionar, nada vai acontecer, porque o governo vai continuar nadando de braçada, como aconteceu na reforma trabalhista,
que a gente viu. Quer dizer, absurda, que só corrobore junto com a previdenciária, coloca o brasileiro que vai ser longevo, que conquistou esse direito à vida, de viver mais, nadando e morrendo na praia. Então, o que me parece ainda a última saída é posicionamento, sim. As redes sociais estão aí, são um caminho. Ir para a rua é outro caminho, as associações que envolvem esses segmentos é outro caminho. E votar, e escolher, e articular melhor a escolha de quem vai estar lá o ano que vem, é um grande caminho, porque o regime que temos é esse, e enquanto o tivermos, a gente tem que fazer parte do jogo. Então, assim, foi-se o tempo que o velho era um cara que ficava em casa, lá o dia inteiro na televisão, não. As velhices estão mais articuladas, os idosos estão mais articulados, estamos mais atentos. Eu acho que é continuar cada vez mais atento. Doutor Teodoro. Bom, a gente vive um momento muito difícil no nosso país, né? Um momento de polarização política, um eterno Palmeiras e Corinthians, um Fla-Flu, que as pessoas até perdem a amizade por causa dessa discussão. Para fins, né, do que nós estamos falando aqui de reforma previdenciária, que é um pedido mesmo, cobre aquela pessoa, aquele deputado em quem você eventualmente votou. Ah, não se lembra? Faça um esforço de memória. Manda um e-mail, você entrando lá no site desses deputados, tem o e-mail com o qual vocês poderão conversar com eles e cobre um posicionamento desses deputados. Porque é só dessa forma, por enquanto, pressionando-os, que a gente conseguirá que essa reforma ela não seja aprovada. Volto a repetir, todos os estudiosos da área previdenciária não são contrários à reforma, a uma readequação. Nós somos contrários a esse modelo que foi proposto. Porque isso não é readequação, não é reforma. A reforma normalmente vai melhorar, né? Isso é uma destruição de tudo que se foi conquistado naquilo que recai a direito. E entra tudo que a doutora falou aqui também. Eu estou indo já avançando, não é? Então, cobre esse deputado, pressione, porque infelizmente nesse momento o que fará a diferença é o medo desse deputado, desta deputada, não ter o seu voto para que ele consiga se eleger ou se reeleger Que novamente. triste país onde a gente tem que tratar os nossos representantes com medo e na pressão e não poder contar com discernimento. Debate e até maduro, o próprio, né? Exato, e ver capacidade dos mesmos de olharem para as suas próprias vidas e dizerem, pô, essa é a vida do meu país, a minha vida dos meus filhos. Esse vai ficar velho, desse velho com todo o preconceito, né? Bom, a gente espera que o debate avance, que a sociedade também se insira nessa discussão, aproveitando já para agradecer a participação da Maria Antônia De Masi, que é mestre em gerontologia pela PUC de São Paulo, também jornalista, e o advogado Teodoro Vicente Agostinho, especialista em previdência. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você, agradeço, Camila. obrigado, um debate muito interessante. Obrigada. E obrigada a você, internauta do Estadão, pela audiência. A gente se encontra na próxima segunda-feira aqui no Mentalistas. Boa semana, até lá.